O tema desta noite que as conferências promovidas pelo PS traz é um tema central em qualquer sociedade e ganha uma ainda maior centralidade quando vivemos, como é de facto público e notório, num contexto de uma grave crise económica e uma grave crise social. E ao falarmos de emprego e ao falarmos de formação, ao falarmos de qualificação, estamos a falar disto e estamos a falar do seu reverso também. Ou seja, estamos a falar de desemprego, estamos a falar de falta de qualificação, estamos a falar de falta de formação profissional, de falta de educação. E do peso que estas ausências trazem e que induzem nas dinâmicas sociais. E eu começo por fazer aqui uma pequena caricatura, por vos falar da história do ovo e da galinha. Nós passamos a vida a fazer discussões destas, quer dizer, são discussões estéreis, são discussões inúteis e discutimos longamente se foi primeiro o ovo, se foi primeiro a galinha, e eu considero que esta discussão, que é historicamente longa, infelizmente sempre atual, sobre saber se aparece primeiro a educação e a formação e elas induzem o desenvolvimento, ou o contrário, se é o desenvolvimento que puxa e arrasta um esforço educativo, um esforço formativo por parte das instituições e por parte das pessoas, é, do meu ponto de vista, uma discussão que é estéril e é uma discussão que é inútil. Porque às vezes é mais por um lado, outras vezes é mais pelo outro lado. Às vezes é uma geração nova e mais qualificada que puxa e empurra o desenvolvimento e o crescimento do emprego, e outras vezes são as condições de desenvolvimento que puxam pelos sistemas de educação e de formação e pelo esforço das pessoas. E eu tenho a certeza disto que vos vou dizer. É que nunca nada é linear e nunca nada é evidente. São processos que são multidimensionais, são processos que são complexos e são processos que são dialéticos. E não é preciso ter medo desta palavra que não queima. Nós não estamos nem numa margem do rio, nem na outra margem do rio. Nós estamos na terceira margem do rio, que é o próprio rio. Como diria o grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. E é este rio que flui e é feito de tudo o que nele vem desaguar, que é o nosso dia-a-dia nestas matérias. O que é certo é que nesse rio, feito as suas margens e de todas as condições que o criaram, nós hoje temos em Portugal uma geração qualificada como nunca tivemos. E já que a temos, o grande desafio é que sejamos capazes de criar as condições para que essa mesma geração seja, de facto, um fator de desenvolvimento. Ora, aproveitar esta geração qualificada e criar condições para este desenvolvimento é uma obrigação para nós todos, é uma obrigação para o país e em múltiplos planos ou múltiplas dimensões. Nós não podemos esquecer, e agora faço o meu ponto com a conversa do orador que me antecedeu, o Dr. Domingos, não podemos esquecer que, historicamente, o déficit educativo e escolar foi sempre enorme, foi sempre de tal modo que nos envergonha. Nós temos estatísticas que nos colocaram sempre naquilo que os intelectuais do final do século XIX designavam a cauda da Europa. Infelizmente, isto foi um passado que nos acompanhou durante décadas e décadas e décadas. Ora, devemos a um esforço de qualificação, um esforço escolar grande que arranca a partir de meados do século passado e, sobretudo, o enorme esforço que é realizado a partir de abril, que nos permitiram uma recuperação desses valores, que é naturalmente mais consentânea com o lugar que nós temos e que pretendemos ocupar na Europa de que fazemos parte. Apesar deste esforço, e apesar de todo este caminho que foi sendo feito, nós continuamos a ter 11% da nossa população em idade laboral, portanto, população com mais de 15 anos, 11% sem qualquer escolaridade. É certo que há pessoas já idosas e, portanto, que vêm muito de trás, não é? E temos os mesmos 11% de população em idade laboral com curso superior.
Portanto, estamos a falar destas duas pontas. E o que é que está no meio? E o que está no meio é que é preocupante. É que temos mais de 400 mil pessoas no mercado de trabalho, a idade ativa, sem o 6º ano de escolaridade. E, por outro lado das estatísticas, 62% dos empregados por conta de outrem têm apenas o 9º ano de escolaridade. Ora, são estes números, que ainda são trágicos, de falta de gente qualificada, que constituem efetivamente o grande problema do país. E não o contrário. É que um número tão elevado de pessoas sem sequer terem o 6º ano de escolaridade no mercado de trabalho cria dificuldades à economia. Normalmente são pessoas com poucas condições de adaptação a novas realidades, às exigências e às mudanças dos postos de trabalho e ainda à própria evolução do mercado de trabalho. Curiosamente, em sentido contrário, apesar da crise, apesar de todos os problemas que temos vindo a enfrentar, o desemprego que é crescente, a verdade é que o segmento das pessoas qualificadas é o único que nos últimos anos aumentou o nível de emprego. E isto é verdade não só no Portugal continental, como é na região autónoma dos Açores. E isto é também um sinal, para nós todos, de uma reconversão da própria economia que lentamente se vai efetuando nos tempos adversos em que vivemos. Ora, neste esforço que temos todos de fazer no jogo entre a oferta e a procura de trabalho, que é assente nas qualificações, nós não podemos ser inocentes. E aqui faço outra ponte com a sua conversa de há pouco. Nós não podemos ser inocentes. As pessoas, os jovens, não podem ser inocentes, as famílias não podem ser inocentes. A escolha de um curso, seja a nível superior, seja a nível secundário, é evidente que é uma decisão fundamental na vida das pessoas, que deve terem atenção àquilo que são as suas propensões, os seus gostos, as suas aptidões, porque, enfim, nós vivemos em princípio só uma vez e, portanto, convém que façamos aquilo que efetivamente gostamos, mas essa decisão tem que ter em conta também as expectativas de empregabilidade dos cursos que são presentes e que temos para escolher. Portanto, os jovens em si e as famílias que tradicionalmente em Portugal apoiam os jovens até bastante tarde na sua formação e depois na inserção na vida ativa, não podem ser inocentes e têm que ser críticos quando fazem uma escolha. Devem ter em vista as opções, as aptidões, os gostos, mas também as potencialidades futuras do curso que vão fazer e ainda, e sublinho, a qualidade das instituições do ensino que vão frequentar. Também não é uma escolha inocente. Há que ser crítico no momento da escolha. Do ponto de vista, por outro lado, das universidades, do ensino politécnico, das escolas profissionais e de todas as entidades que, em geral, ministram ensino e ministram formação, também tem que haver um esforço crítico de corresponder com os cursos que oferecem àquilo que são as necessidades do mercado. Não estou a dizer que tudo tem que ser imediato. É evidente que há cursos de fundo, de bagagem cultural, que se calhar não têm uma empregabilidade imediata, mas quando se define uma oferta formativa, tem-se a obrigação de ter presente aquilo que são as necessidades do país, recorrendo aos observatórios de emprego, recorrendo a quem faz estudos. As universidades fazem muitos estudos. Os estudos não são para pôr na gaveta, são para adequar efetivamente a oferta formativa àquilo que são as necessidades do país, aos estudos prospectivos que se vão fazendo, etc. E, portanto, devem evitar fazer cursos que possam constituir um logro para as pessoas que os frequentam. Ora, neste esforço que o país realiza entre a economia, o desenvolvimento, entre as pessoas que têm a sua formação e que estão preparadas para a vida, qual é o papel que desempenham as políticas públicas? Do meu ponto de vista, é um papel fundamental. O exemplo da região autónoma dos Açores é um belíssimo exemplo do que é que tem sido feito de bom no país nesta matéria, com uma avaliação, do meu ponto de vista, aliás, muito mais positiva do que aquilo que se passa no espaço continental. E eu referia apenas 3 tipos de programas que são, de facto, fundamentais para um sucesso da inserção da geração mais qualificada na vida ativa. Por um lado, os estágios profissionais, que quer seja com o desenho que tenham,
com mais tempo, menos tempo, maior bolsa, menor bolsa, são fundamentais para conseguir inserir as pessoas mais qualificadas nas empresas. Eu fui durante uns anos diretora do Centro de Emprego e devo dizer-vos que é, para mim, claramente o programa número 1 para toda a equipa com que eu trabalhava. Porque muitas vezes as empresas estão renitentes a renovar os seus recursos e o facto de existir este acompanhamento por parte do Centro de Emprego e o financiamento ou cofinanciamento da Bolsa de Estágio é um enorme incentivo a que as empresas abram as suas portas e abram horizontes para pessoas com novas formações. E isto é verdade para o jovem também, não é? Porque se não tivesse este incentivo e este enquadramento, dificilmente conseguiria provavelmente o estágio. E mesmo que o sucesso, a taxa de sucesso não seja a 100%, e também faço de novo uma ponto com a sua intervenção, o facto de se ter passado por um programa de estágio, por aquela oferta complementar de formação, é essencial para que a pessoa ganhe novas competências e consiga se ingrar noutras oportunidades de emprego. Mais 2 programas, a questão da criação do próprio emprego e o microcrédito, mais voltados para as pessoas que têm capacidade empresarial, que têm naturalmente públicos diferentes, mas que são fundamentais para apoiar, naquele momento difícil, dar o salto e avançar para novas oportunidades. Mas deixem-me dizer-vos que neste contexto, e neste contexto em que estamos a falar de empresas e de atividade económica, eu gostava de deixar aqui 2 ideias que eu penso que é necessário aprofundar um bocadinho. Nós falamos muito de empreendedorismo e é uma palavra que contaminou um bocadinho o discurso nestas matérias, mas eu acho que, para além do empreendedorismo, que é importante, é preciso avançar e aprofundar com um nível de uma maior empresarialidade. O empreendedor é quem tem ideias, é quem avança para o terreno, mas é preciso que o empreendedor seja empresário, que se preocupe com a sua empresa, com os seus trabalhadores, com os seus lucros, evidentemente, mas que tenha uma dimensão mais funda do sentido de empresarialidade, com a responsabilidade social, com a responsabilidade pública que também tem. Por outro lado, também, o choque tecnológico que falamos muito, para mim também é uma coisa importante, é evidente, mas a tecnologia não é tudo. Mais do que um choque tecnológico, é necessário um choque empresarial. Um choque organizacional. Portanto, as tecnologias não resolvem tudo, a organização tem que dar um salto no sentido de uma maior proatividade. Eu vou concluir com 2 notas muito breves. Uma primeira, que é uma nota de esperança, que é fundamental, que eu deixo aqui. Independentemente de todas as dificuldades que o país atravessa, nós temos hoje uma massa crítica em matéria de recursos humanos que não é comparável com o passado. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, não se pode comparar com a geração dos nossos pais, bem dos nossos avós. A maior parte deles não tinham sequer a 4ª classe, havia uma percentagem de 60% de analfabetos não há muitos anos e, portanto, nós hoje temos condições humanas, objetivas, para enfrentar as dificuldades. Temos uma massa crítica que não tínhamos e esta é, naturalmente, uma nota de esperança. A outra nota é uma nota de preocupação, que espero também seja uma nota de esperança. É que entendo que, neste momento também de viragem nas questões económicas e sociais, nós não podemos esquecer aquilo que são os direitos dos trabalhadores e os direitos do trabalho. Não é apagando o direito do trabalho, não é apagando os direitos dos trabalhadores que nós vamos construir uma sociedade mais justa e mais solidária. O trabalho não é uma mercadoria, nós não podemos esquecê-lo. Há décadas que a OIT vem dizendo isto, os organismos internacionais vêm dizendo isto. É a alineada da Declaração de Filadélfia. Exatamente, 1944. E, portanto, a questão do trabalho não ser uma mercadoria, nós não podemos esquecer, mas às vezes parece que andamos todos um bocadinho obnubilados, anda tudo um bocadinho distraído. Mas a verdade é que nós somos pessoas com o valor intrínseco da pessoa humana e realizamos pelo trabalho. Portanto, o trabalho é um lugar e um espaço de realização individual e coletiva e não pode ser posto em causa. Aqueles direitos que foram tão dificilmente conquistados, das 8 horas de trabalho, da proteção social, da proteção da maternidade, do subsídio de desemprego, não são palavras vãs, nem são conceitos vãs. E, portanto, vamos, nesta discussão ampla que todos fazemos, das qualificações, do emprego, do avanço da economia, é preciso que estes valores, que são centrais para a nossa cultura, não sejam esquecidos. E é preciso que todos tenhamos isso bem presente. Era isto.